Vamos abrir as Escrituras Sagradas no texto de Mateus, no seu 6º capítulo, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu farei a leitura apenas dos versículos 9 e 10. Mateus 6, versículos 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Como nós já oramos pela exposição das Escrituras, vou apenas então dar continuidade ao nosso culto. Dos meus 11 aos 14 anos, eu estudei numa escola no ensino fundamental, em que, quando nós chegávamos ali pela manhã, nós íamos direto para a quadra, e aí nós entoávamos e cantávamos o hino nacional, e logo depois nós recitávamos alguns versos, os quais eram assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e assim por diante. Claro que essa é a versão católica na Bíblia de Jerusalém, mas esse exemplo, essa ilustração, me lembram que muitas vezes nós, assim como o mundo faz, tratamos de forma fútil as coisas espirituais. Deixamos de lado o conceito daquilo que é eterno para que se torne algo meramente ritualístico e sem sentido. Nós perdemos o senso do compromisso com o que nós dizemos. Assim como na escola em que eu disse que eu estudava, havia ali todo tipo de aluno, dos mais bagunceiros aos mais comportados. Mas algo que é mais notável é que as palavras se tornam vazias de significado, em termos da oração que fazemos, quando essa oração é feita não pela mediação de Cristo, mas no sentido de mérito próprio. E na época da Reforma era isso que acontecia muito, como assim na Igreja Católica, em que as coisas são feitas em busca e no sentido de mérito próprio. E agora, as Escrituras nos dizem outra coisa. As Escrituras nos ensinam, e Jesus nos ensina, que a oração é feita ao Pai Celestial. E só podemos chamar Deus de Pai, na mediação de Cristo, pelos méritos de Cristo. E se o cristianismo que estamos vivendo tem sido tão decadente quanto o mundo trata as coisas de Deus, nós precisamos repensar sobre a oração. Não existe vida cristã sem oração, e os discípulos perceberam isso. Em Lucas capítulo 11, nos mostra no primeiro versículo que Jesus estava orando em determinado lugar. Então os discípulos, vendo isso, se achegam a Ele e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. A oração é supremamente essencial para uma vida cristã autêntica. Na oração é o momento em que nós de fato nos relacionamos com Deus. Se não há oração, não há relacionamento com Deus. Davi diz no Salmo 25, quando ele inicia a sua oração: A ti, Senhor, elevo a minha alma. A oração então é o encontro da nossa alma com Deus. E a pergunta 99 do breve catecismo nos dá a seguinte resposta: toda a palavra de Deus é útil para nos dirigir em oração, mas a regra especial de direção é aquela forma de oração que Cristo ensinou aos seus discípulos. E estamos diante aqui das três primeiras petições desta oração. Nós temos que ser, irmãos, muito gratos a Deus, porque Ele não nos deixou sem nada, Ele não nos deixou de mãos vazias, mas Ele nos ensina a forma como nós devemos orar. Essa é uma fórmula, é um roteiro
o qual nós devemos seguir. E nesse roteiro nós encontramos tudo quanto é lícito buscar, tudo quanto nos conduz ao bem-estar da nossa alma e tudo quanto é necessário suplicar. Essa oração, chamada oração dominical, tem um prefácio, no qual nós vemos a quem essa oração se destina, que é o Pai Nosso, que está nos céus. E essa oração tem 6 petições. Todas elas se destinam à glória de Deus. Mas as 3 primeiras, particularmente, se destinam a um vislumbre da glória de Deus. E as 3 últimas nos mostram aquilo do que nós necessitamos. A oração, então, em toda a oração, ela tem como primeiro objetivo a glória de Deus. Mas eu quero tratar hoje das 3 primeiras petições. E eu quero trazer o seguinte tema: as prioridades da oração. Quais são as prioridades que devemos ter nas orações? E a primeira prioridade que Jesus destaca, conforme aqui a ordem do texto, é o entendimento correto da santidade de Deus. E vemos isso no versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em nossas orações precisamos aprender, logo de início, que a nossa oração é dirigida ao Pai, e nós estamos falando com o nosso Pai. Sabemos que Deus é Pai de quem pode se aproximar dele em justiça. E nós, então, sabemos da doutrina da justificação, mas concomitantemente à justificação, precisamos aprender e entender e nos lembrar da doutrina da adoção. A nossa confissão une as duas coisas no seu capítulo 12, ou melhor, os catecismos também nos mostram isso, que Deus nos torna justos, mas isso é algo forense, é uma constatação em relação à nossa disposição e ao nosso status ou condição diante de Deus. Mas Ele não simplesmente nos diz que somos justos, mas Ele nos coloca na família. E agora Cristo Jesus, nosso irmão mais velho, e temos a Deus como Pai, e temos o Espírito habitando em nós, temos o Espírito da adoção, e esse Espírito que nos diz que nós somos filhos de Deus, ele testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E infelizmente muitas pessoas têm uma ideia errada de intimidade com Deus. Muitos hoje pensam que podem se aproximar de Deus de qualquer maneira, tratá-lo como a um igual, mas ao contrário disso, a palavra de Deus nos ensina que ao nos aproximarmos de Deus, não podemos nos achegar tirando a nossa roupa e colocando uma roupa confortável e de qualquer maneira, assim como nós fazemos quando chegamos em casa. Mas essa aproximação não nos conduz a uma suposta intimidade equivocada com Ele, mas dá-nos a perfeita dimensão da sua gloriosa santidade. Portanto, nós devemos nos aproximar do Senhor soberano em adoração e respeito. Citando outra vez o rei Davi, ainda no Salmo 25, ele diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Os íntimos de Deus são aqueles que temem e obedecem a Ele. A ideia de que Deus se relaciona afetivamente com seu povo também está presente no Antigo Testamento. E essa relação de Deus com o seu povo, Israel, nós, claro, dando continuidade a esse povo, tem uma
manifestação histórica. E ali no Antigo Testamento, essa manifestação histórica está presente na libertação do Egito. E quando nós hoje nos deparamos com a nossa libertação do pecado, com a nossa libertação do cativeiro, de Satanás, nós vemos também uma manifestação histórica na nossa vida, na nossa história, na nossa existência, de que Deus muda algo dentro de nós, de que Deus se manifesta e nos transforma. Essa libertação nos dá a certeza de que não estamos baseando a nossa filiação a Deus num mito, mas sim em algo que acontece num ato único de salvação, que pode ser apenas realizado por Deus. Israel foi alvo na história dessa libertação e nós também somos. Só os filhos de Deus podem fazer a oração dominical. Ainda em Gálatas 4, capítulo 6, Paulo diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E nesse prefácio ainda, lemos que o nosso Pai está nos céus. Isso significa que ele não significa, na verdade, que ele se limita aos céus ou que Deus se limita a algum lugar. Mas isso significa, na verdade, que ele está regendo e sustentando todo o mundo com seu poder. Isso significa que Deus é tão grande que Ele abraça o mundo. Assim como Salomão disse, os céus dos céus não o podem conter, e Ele mesmo, por intermédio do profeta, diz que o céu é o seu trono, e Deus diz isso: o céu é o seu trono e a terra, o estrado dos seus pés. Isso está em Isaías 66. É claro, a presença de Deus é irrestrita. Mas aqui na oração dominical, vemos que o nosso Pai está regendo soberanamente o mundo, e está em todos os lugares, está atento a tudo o que acontece, está vendo tudo o que se passa. E por fim, ainda lemos: santificado seja o teu nome, que é a primeira petição, o primeiro pedido. Como filhos a um Pai poderoso e pronto para nos ajudar, agora nós, com toda a santa reverência e confiança, nos entregamos a Ele. Pedir que o nome de Deus seja santificado significa pedirmos que todas as obras de Deus, tudo que Deus é, sejam manifestos, sejam compartilhados, sejam pregados, para que essa santidade de Deus seja vista pelo mundo. E nós, então, nos comprometemos a fazer com que isso seja cumprido. Não adianta pedir para que o nome de Deus seja santificado se nós não nos colocamos à disposição, se nós não estamos com o nosso coração, com a nossa mente, o nosso corpo dispostos nesse serviço. Mas ainda entendemos, porque a oração diz santificado e não santificamos. Nós entendemos que não podemos acrescentar nada à santidade de Deus. E ainda percebemos que temos uma certa... devemos ter uma humildade, porque somos limitados. E por isso, quando dizemos: Deus, que o teu nome seja santificado, não temos o orgulho de dizer: nós fazemos com que o nome de Deus seja santo, mas apenas dizemos: Senhor, como tu és santo, faz com que o teu nome, através da minha vida, através do teu povo, seja conhecido, seja engrandecido, seja exaltado. E sabemos que Deus é quem nos guia, é o Espírito quem nos leva a fazer isso, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo.
e pela atuação do Espírito Santo. Essa oração, irmãos, como nós aqui, creio que já percebemos, é uma oração trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito, operando conjuntamente. Só assim nós podemos orar da forma como convém, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito que intercede por nós, é o Espírito quem nos leva a orar corretamente. E eu quero ainda, irmãos, ressaltar que esse versículo 9, esse início da oração dominical, nos mostra que devemos orar pelos outros e com os outros. Nós devemos orar por nossos irmãos e com os nossos irmãos. Aqui Jesus não ensina a que a gente diga Pai meu, mas Pai nosso. Não podemos perder de vista o aspecto coletivo do Evangelho. Não somos cristãos, não somos salvos individualmente, mas Deus nos coloca dentro de uma comunidade, de um povo. Você não pode caminhar sozinho. Essa oração é para ser feita com os irmãos, com outros crentes e pelos crentes espalhados no mundo inteiro. Esse é o entendimento correto da santidade de Deus. Quando chamamos a Deus de Pai, não de forma leviana, mas sabendo que só podemos o chamar de Pai, porque é Ele quem vem ao nosso encontro. Quando o filho pródigo está chegando, voltando para casa, é o pai que corre em direção a ele, o pai que está na porta olhando e vai em direção a esse filho perdido. E quando esse filho chega, a disposição do coração dele é de dizer: trata-me como um dos seus servos. Mas o pai, e só o pai tem o direito de dizer: não, eu vou te tratar como um filho, eu te aceito como filho. Ali, no caso, nessa parábola, esse filho havia tratado Deus, ou havia tratado o seu pai, mas ali representando Deus, como se já estivesse morto, né? Porque ele pede a herança antes do tempo. O pai teria o direito de tratá-lo não como mais um filho, mas de outra forma. Mas o pai ali aceita. E Deus faz isso conosco. Nos trata e nos adota e nos coloca agora em família, em comunhão com Ele. E eu quero tratar da segunda prioridade da oração aqui que Jesus destaca, no versículo 10. Preste atenção aí no que o texto diz. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A segunda prioridade da oração é o anseio pela manifestação do reinado de Deus, o anseio pela vinda do reino de Deus. E aqui, venha o teu reino, significa basicamente três coisas. Primeiro, que o reino de Deus se estabeleça no coração de todos os escolhidos, ou seja, evangelização. Como pedimos para que o reino de Deus venha se nós não evangelizamos, se nós não corremos atrás e nos colocamos nas mãos de Deus para que, por instrumentalidade da nossa vida, os eleitos sejam alcançados e o Evangelho seja propagado por todo o mundo. E em outro aspecto aqui, é para que o reino de Deus seja o reinado de Deus em nosso coração, a santificação.
a nossa oração deve ser, assim como Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora esse viver não é mais por obras da carne, mas agora pelo fruto do Espírito. E por último aqui também, o que venha ao teu reino significa é que o reino de Deus se estabeleça completa e definitivamente. Escatologia, a vinda de Cristo. Nós ansiamos para que Cristo venha. A palavra maranata, que Paulo usa no final ali da carta de 1 Coríntios, significa vem, Senhor. Esse é o estabelecimento definitivo do reino de Deus sobre todas as coisas. Irmãos, só os cidadãos do reino podem pedir, porque eles já sabem e desfrutam das bênçãos do reino. Quem ora pela vinda do reino é porque sabe que esse reinado é bom, usufrui das riquezas. Só se você já estiver feliz, satisfeito nesse reino, só se você já vivenciar a realidade do reino, hoje é que você pode pedir para que ele venha definitivamente. O reino de Deus já está hoje presente. Quando Jesus, em seu ministério, disse: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. Os milagres de Jesus não tinham um fim em si mesmos, mas eles tinham um propósito de mostrar que aquele Jesus de Nazaré não era apenas um simples homem, mas era um homem-Deus. Era quem anunciava a chegada do reino de Deus. A presença de Jesus e o reino são duas coisas inseparáveis. E olhando agora novamente para o Antigo Testamento, sabemos que o tabernáculo no deserto, o templo em Jerusalém, simbolizavam a presença de Deus no meio do povo. E agora que Jesus nos mostra que Ele é o templo definitivo, Ele é a presença de Deus, como João diz: vimos a glória do unigênito do Pai. Ele é o Filho unigênito, Ele é o Deus encarnado, Ele é o Verbo, a palavra de Deus. Sabemos então, quando Jesus diz: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, que se Jesus está conosco, e o reino de Deus e Cristo Jesus são coisas inseparáveis, então o reino de Deus, o reinado de Deus está sobre nós. Hoje, quando nós caminhamos com Cristo, quando nós obedecemos a Cristo, quando nós servimos a Cristo como nosso Senhor, e ao orarmos sinceramente, conforme as Escrituras nos ensinam, nós nos submetemos à vontade de Deus. Se nós fazemos apenas a nossa vontade e não nos importamos com a vontade de Deus, não vivemos o reinado de Deus, não estamos sob o reinado dele. Por isso que a oração ainda continua dizendo: faça-se a tua vontade. Ele não deixa-nos, Jesus não nos deixa à mercê de sabermos o que é o reino, mas Ele nos mostra que o reino é algo que está debaixo da vontade de Deus. Nós dizemos que cremos que a vontade de Deus é a melhor para a nossa vida. Queremos que Deus cumpra em nós o propósito e o querer dEle. Orar é entregar confiantemente o nosso futuro a Deus, a fim de que Ele concretize a sua eterna e santa vontade em nós. E eu me lembro aqui agora do exemplo de Paulo, quando diz que ele deveria e estava indo a Jerusalém, e ali ele passaria por diversas torturas e, por fim, seria morto.
Os irmãos que estavam com ele choram e insistem para que ele não vá. Mas Paulo diz: eu estou disposto a ir até a morte, porque eu sei que esta é a vontade de Deus. Naquele contexto, a revelação do Espírito mostrava para Paulo que ele deveria ir para Jerusalém. E por mais difícil que fosse, ele estava disposto, porque ele queria cumprir a vontade de Deus. E Jesus, ainda o exemplo maior, nos mostra que mesmo em meio ao sofrimento e às dificuldades em cumprir o propósito e a missão dele, ele diz: aparta de mim este cálice, mas não seja conforme o meu querer, mas que seja feita a tua vontade. Jesus se coloca num lugar de obediência. Outro exemplo é assim como os anjos fazem no céu. E às vezes nós nem notamos aí essa colocação, assim na terra como no céu. Isso significa que nós queremos imitar essa obediência dos anjos no céu. Nós queremos ser fiéis trabalhadores na seara de Deus, assim como os anjos servem a Deus e são tão obedientes. São ministros que servem o povo de Deus. Deus manda e eles vão. O livro do profeta Ezequiel nos mostra muito bem isso. Para onde o Espírito os mandava ir, os anjos iam. Irmãos, que a gente tenha um compromisso de nos submetermos a essa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Ainda concluindo, nós no mundo, quando estávamos mortos nos delitos e pecados, não conseguíamos ter dimensão da tamanha necessidade espiritual. Nós não tínhamos dimensão da miséria. Os pecadores caídos no lamaçal do pecado não têm compreensão das coisas de Deus. E mesmo quando nós somos regenerados, nós ainda temos dificuldades, nós ainda somos servos complicados, custosos, difíceis de se lidar, muitas vezes não aceitando repreensão, rejeitando disciplina e não entendendo de fato aquilo que é o essencial. Jesus não nos deixa de mãos vazias. Ele nos ensina a orar. Ele nos ensina e nos mostra as prioridades da oração. Ele nos diz que a glória de Deus deve ser a primeira coisa que vem à nossa mente. A oração é um momento em que devemos ter diante dos olhos e com os olhos fixos somente na gloriosa santidade de Deus. E também olhando agora para a vontade de Deus. Essa é uma regra especial de direção na nossa oração. É quase como se estivéssemos rogando da própria boca de Cristo, porque Jesus mesmo fez essa oração. Jesus mesmo ensinou essa oração. Nós devemos ter cuidado, claro, para não sermos assim como o caso lá de que a gente fazia na escola, de usarmos isso aqui como algo meramente formal ou como algo de uma observância supersticiosa. Mas também devemos ter cuidado para ignorarmos. E isso às vezes acontece no meio da igreja protestante. Já que nós não fazemos rezas, então ignoremos a forma como Jesus ensinou a orar. Não devemos ser assim.
A gente pode orar a oração do Pai Nosso conforme está escrito, mas algo também que devemos nos atentar é para quais são aqui os princípios que Jesus nos ensina. E devemos, em todas as nossas orações, usarmos aqui os princípios de Jesus para a oração. Orar como convém é orar segundo a vontade de Deus, colocando os nossos desejos em harmonia com o santo propósito de Deus. E que seja assim, irmãos, a nossa vida cristã, que é vivida para a glória de Deus, em Cristo e no poder do Espírito.